pessoal, bem-vindo à sexta aula do nosso Codecast sobre os 3 pilares do desenvolvimento web. Hoje nós iremos ver sobre mais uma tag muito importante. Na verdade, veremos sobre várias tags, vamos ver como trabalhar com tabelas no HTML, ok? E aqui no começo aqui da nossa aula, eu listei todas as tags que são utilizadas para a gente trabalhar com as tabelas. Primeiramente, para definir uma tabela, nós utilizamos a tag table, ok? Então, ela é utilizada para a gente definir a nossa tabela. Depois, nós temos a tag tHead, que ela é usada para definir o cabeçalho da nossa tabela, ok? Tem a tBody, que ela é usada para definir o corpo da nossa tabela. A tFoot é usada para definir o rodapé da nossa tabela. E depois nós temos as tags TH, que é usada para definir uma célula de título. Temos a tag TR, que é para definir uma linha da nossa tabela. E temos a tag TD, que é usada para definir uma célula da nossa tabela, ok? Nós vamos passar aqui para a parte prática já, para vocês verem como são utilizados. Vai ficar mais fácil de vocês assimilarem quando a gente estiver trabalhando aqui com o nosso código, ok? Então, indo aqui no nosso código da nossa aula, primeiramente eu tenho aqui a nossa primeira tabela, ok? Aqui eu ainda não comecei a falar sobre o CSS, porém eu escrevi um código bem pequeno aqui de CSS, ok? Esse código aqui é apenas para estilizar a nossa tabela da seguinte maneira: nós vamos colocar uma borda nela. Porque quando a gente define uma tabela no HTML, ela não vem com bordas. Ela fica as bordas são todas em branco, né? Elas não têm nenhuma definição aqui de cada célula, de cada coluna, de cada linha. Não tem a separação. Então eu adicionei apenas uma linha aqui, dessas 3 linhas aqui de CSS aqui, apenas colocando uma borda da nossa tabela, no nosso elemento de título, da célula de título e nas nossas células normais, ok? Uma borda de 1 pixel na cor sólida preto, ok? Então, apenas isso. Depois nós iremos ver mais sobre o CSS. Antigamente, no HTML4, as tabelas poderiam ter o atributo border. Quando você estava definindo uma tabela aqui, um table, você colocava border igual a 1, por exemplo. Mas no HTML5 a gente não utiliza assim mais, ok? A gente utiliza apenas o CSS para colocar as bordas na tabela, fazer a estilização. Então, como não é utilizado mais no HTML5, eu não estou usando esses atributos aqui, então eu coloquei apenas um código pequeno aqui do CSS, que depois nós iremos ver mais para frente, explicar direitinho aqui como funciona esse código, ok? Mas vamos aqui para a nossa tabela. Primeiramente aqui eu defini a minha tabela com a tag table, ok? Depois eu defini o meu cabeçalho, estou definindo, dei uma tHead, ok? E adicionei uma linha no meu cabeçalho, ok? E nessa linha minha eu adicionei duas tags TH, ok? Como a gente tinha visto, a tag TH ela é utilizada para definir uma célula de título. Essa célula de título ela já fica com o seu conteúdo em negrito e centralizado, ok? Então ela é usada para definir aqui a nossa primeira linha aqui da nossa tabela. Nós temos aqui a tabela simples, temos aqui a nossa primeira linha, título 1 e título 2, são usadas essas tags TH, ok? Então você pode ver que ele já coloca em negrito e centraliza esse texto para a gente. Depois, eu fechei a minha linha e fechei o cabeçalho da minha página, ok? Ao contrário que muitas pessoas pensam, o nosso rodapé é definido também junto com o nosso tHead, ok? Então, primeiro eu defino o cabeçalho da minha tabela, depois eu defino o rodapé da minha tabela e depois eu defino o corpo. Então aqui no meu rodapé eu iniciei ele e adicionei uma linha nele também. E nele eu adicionei 2 células, só que eu utilizei agora TD, porque não são células de
de título, ok? São células normais. E coloquei tabelas HTML, são legais. São essas duas células aqui. Você pode ver que ele já coloca elas no fim da nossa tabela, ok? Então esse aqui é o cabeçalho. Utilizamos o THEAD, ok? Para definir esse aqui. Logo após, nós utilizamos o TFoot para definir o rodapé da nossa tabela, ok? E depois nós temos o TBody, que é o corpo da nossa tabela. Aqui no corpo da nossa tabela, nós temos duas linhas. Você pode ver que eu defini uma TR, depois eu defini duas células, defini a primeira célula, a segunda célula, ok? Eu finalizei a minha linha, adicionei uma nova linha na minha tabela e adicionei mais duas células, ok? Depois eu fechei a minha linha, fechei o corpo da minha tabela e depois eu fechei a minha tabela, finalizando ela. Então, com este código aqui, ok? Nós criamos a estrutura da nossa tabela aqui. Essa tabela simples aqui. Título 1, título 2, que são o cabeçalho da nossa página. Primeira célula, segunda, terceira e quarta é o corpo da nossa tabela. E tabelas HTML são legais aqui, é o rodapé da nossa tabela, ok? Então nós vamos passar agora aqui para a nossa segunda tabela. Aqui na nossa segunda tabela nós temos células de uma mesma linha mescladas. Como que a gente faz isso? Você pode ver aqui que o cabeçalho da nossa página está o mesmo da nossa tabela anterior. Eu defini a minha tabela, defini o meu cabeçalho, iniciei ele, adicionei uma linha, adicionei dois títulos, fechei a linha, fechei o cabeçalho, ok? A mesma coisa fez com o rodapé, a gente iniciou o rodapé, adicionou uma linha, adicionou duas células nessa linha, fechei a linha, ok? E fechei o meu rodapé. E agora eu abro aqui o body, que é o corpo da minha tabela, ok? Aqui na nossa primeira linha está normal, você pode ver, tem a primeira célula e a segunda célula. As duas com TD, adicionei a minha linha, adicionei as duas células e fechei. Agora, na minha segunda linha vai estar um pouco diferente. Você pode ver que eu defini, iniciei uma segunda linha na minha tabela e aqui eu tenho apenas uma célula, ok? E nessa célula minha aqui, eu adicionei um atributo na minha tag TD. Essa tag TD, ela tem esse atributo chamado callSpan, ok? Esse callSpan faz com que eu mescle células de uma mesma linha, ok? Ou seja, eu estou falando que essa minha célula aqui vai ocupar duas colunas. Por causa que callSpan, ele vai ocupar duas colunas da minha tabela. E adicionei aqui um conteúdo terceira célula, ok? E já fechei a linha. Porque cada linha aqui da minha tabela tem duas células, ok? Duas colunas. E nessa minha segunda linha eu defini apenas um atributo, uma tag TD, porque eu estou falando que essa tag minha vai ocupar as duas colunas, ok? Então, na hora que eu volto aqui, você pode ver que ele me gera esse conteúdo aqui. O título, a primeira linha e o rodapé estão normais, porém, a minha segunda linha do corpo da minha tabela, como eu utilizei o atributo callSpan2, ele faz com que esse meu conteúdo ocupe duas células aqui da minha linha, ok? Então é bem tranquilo de fazer, basta apenas adicionar esse atributo callSpan e colocar quantas células você quiser, ok? Se eu tenho, por exemplo, uma tabela com 5 células e eu quero que uma ocupe 2 e uma ocupe 3, basta eu utilizar callSpan 2 em uma e callSpan 3 em outra, ok? Esse número aqui é o que define quantas colunas ele vai ocupar, ok? E aqui nós fechamos, ok? O corpo da nossa tabela e fechamos a nossa tabela. E agora nós vamos para a nossa terceira tabela, que nós temos células mescladas também, porém, faltou aqui, células, isso, tabela com células mescladas, só que em linhas diferentes, ok? Aqui nós fizemos com que a nossa célula
ocupasse duas colunas, ok? Nessa nossa terceira tabela, nós vamos fazer com que a nossa célula ocupe duas linhas, tá bom? Então, se eu venho aqui, tabela com células de linhas diferentes mescladas, o meu cabeçalho está normal ainda, ok? Eu coloquei aqui o cabeçalho, territe, abri, adicionei uma linha, adicionei os dois títulos, fechei a linha e o cabeçalho. O nosso rodapé também está da mesma forma, mas agora o nosso corpo, o nosso body aqui, nós temos uma pequena diferença. Você pode ver que eu defini aqui a minha linha, ok? E na nossa primeira célula aqui, eu defini um atributo agora, rowSpan, ok? Col remete a coluna e row é a linha, ok? Então eu estou falando que essa célula minha aqui vai ocupar duas linhas da minha tabela, ok? Ela vai ocupar apenas uma coluna, porém vai ocupar duas linhas. Então eu defini aqui primeira célula, ok? Depois eu defini uma segunda, como ela está ocupando apenas uma coluna da minha tabela, eu defini um segundo TD nessa minha linha, que é a segunda célula, para ocupar a segunda coluna da minha tabela, ok? Porém, aqui aí eu fechei a minha linha e adicionei a segunda. Na minha segunda linha, eu defini apenas uma célula. Mas por quê? Porque essa célula minha aqui vai ocupar a segunda coluna da minha linha. Porque a minha segunda linha ainda está sendo afetada pelo rowSpan da linha anterior. A minha célula aqui, primeira célula, ela vai ocupar a primeira linha e a segunda linha da minha tabela, ok? Mas vai ocupar apenas a primeira coluna, ok? Então você pode ver que quando a gente volta aqui, eu vou salvar aqui, voltar aqui, você pode ver que a minha primeira célula, ela ocupa a primeira célula da primeira linha e a primeira célula da segunda linha, ok? E eu defini a segunda célula e a terceira célula para ocupar a segunda coluna da minha primeira linha e a segunda coluna da minha segunda linha, ok? Então é bem tranquilo, basta utilizar o rowSpan, é a mesma, ok? A mesma lógica do minha callSpan, porém a callSpan eu defino que a célula vai ocupar um número X de colunas e o meu rowSpan, a minha célula vai ocupar um número X de linhas, ok? E aqui, por último, nós temos aqui uma tabela com conteúdos diversos, ok? Uma tabela, ela pode ter vários tipos de conteúdos dentro dela. Ela pode ter texto, pode ter imagens, pode ter links, pode ter listas e pode ter até mesmo outras tabelas dentro dela, ok? Aqui eu não vou definir uma tabela dentro de outra, porque já nem é tão utilizado esse conceito. Porém, se você tiver alguma dúvida, quiser saber como que faz, você pode estar enviando aí para mim que eu posso estar ajudando, ok? Mas aqui nós vamos ver, eu defini aqui o título, né? Os dois títulos da minha tabela, o meu cabeçalho. E agora aqui no corpo, também o meu cabeçalho e o meu rodapé estão iguais. Eu mudei apenas o corpo. Aqui no corpo, na minha primeira linha, a minha primeira célula vai conter uma imagem, ok? A gente já aprendeu a utilizar imagens, então é normal, é só você abrir a célula, ok? E ao invés de colocar um texto, você define uma imagem nela. Aqui eu defini a nossa imagem HTML5 e coloquei apenas um tamanho de 50. Eu vou alterar aqui até para 100 para ficar um pouco maior, ok? Na minha segunda célula da primeira coluna, eu adicionei 3 textos e aqui eu já quero falar um pouco dessas 3 tags aqui, que quando a gente estudou sobre as nossas tags de título, H1, H2, H3, eu deixei de falar dessas 3 tags aqui. Strong, o que faz a tag Strong? Tudo que está dentro dessa tag aqui fica em negrito, ok? Temos também a tag EM, que deixa o nosso texto em itálico, e a tag U, que deixa o nosso texto sublinhado, ok? Então é apenas aí para você saber como utilizar, fazer uma formatação no texto, ok?
Então, na minha segunda célula aqui, eu tenho apenas esses textos, ok? Um texto em negrito, um texto em itálico e um texto sublinhado. Eu fechei a minha linha e adicionei uma segunda linha. Nessa minha segunda linha, a minha primeira célula vai conter uma lista, ok? Com 2 itens. E a minha segunda célula vai conter um link, ok? O link também nós já aprendemos a utilizar os links. Basta a gente definir aqui a tag A, ok? Eu vou até, se vocês lembram, colocar o target aqui, ok? Que é blank para abrir uma nova aba, uma nova janela, certo? Então, você pode ver que aqui eu já fechei a minha linha e fechei o corpo da minha tabela. Você pode ver que uma tabela pode ter vários conteúdos. Pode conter textos, pode conter imagens, pode conter links, pode conter listas, ok? Então, nós podemos utilizar as nossas tabelas para mostrar ao usuário vários tipos de informações e organizar essas informações, ok? As tabelas são muito utilizadas, ok? Para a organização de dados, então é muito importante você saber utilizar as tabelas de uma forma correta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, pode postar na nossa página no Facebook, pode estar postando também na nossa página no Google+, pode estar enviando um e-mail para contato@codeshare.com.br ou wendel@codeshare.com.br. Se você tiver gostado do vídeo, dê um like no vídeo, curta a nossa página no Facebook, ok? Inscreva-se no nosso canal para ajudar a divulgar e para você ficar sempre ligado em todas as novidades do CodeShare, ok? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima aula. Tchau!